E estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Hoje nós temos um tema muito controverso. Muito controverso. O nome do nosso Salvador, nosso Messias, o nome do Pai, do Eterno, Yeshua, Yahushua, Yahoshua, Yahusha. E aí nós vamos discutir um pouquinho sobre isso. Temos 19 pessoas, 20 pessoas chegando agora. Sejam todos muito bem-vindos. Deixaram o Natal, é? Deixaram a ceia? Bom, como eu não estou comemorando nada, eu não deixei nada. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Estamos hoje com a participação do irmão Flávio. Irmão Flávio, fala um pouco do canal, por favor. Boa noite a todos, paz seja convosco, sejam bem-vindos. Meu canal, o canal do Evangelista Flávio, é um canal que nós tratamos de assuntos bíblicos. Eu vou dar uma saudação através do chat aí para todos, né? Paz seja convosco, estou colocando aqui no chat. Quem quiser se inscrever no meu canal, é só clicar ali, canal do Evangelista Flávio aí no chat, vai lá, já se inscreve e deixe o seu like aqui nessa live, né, para poder ir compartilhando. Eu já compartilhei nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Facebook, para que mais pessoas participem desse importante assunto que nós vamos tratar. Devemos conhecer hebraico, devemos saber o nome do Salvador Jesus em várias línguas, somente numa língua que vale. Qual a verdade sobre essa questão aí do nome? É o que nós vamos tratar. A Priscila vai contar uma experiência aí para vocês e depois nós vamos entrar no assunto. Irmão Flávio, você está com o chat aberto? Já sabe quem chegou aí para a gente mandar Já um salve para o pessoal? Pode mandar uma saudação? O que você acha? Manda uma saudação ou espera chegar mais gente? Pode ir mandando para quem já chegou, então. Tá. Só deixa eu compartilhar aqui no grupo e aí o pessoal já vai entrar. Eu tenho um grupo que é o Nome de Deus, né? Já vou até compartilhar lá. E um outro grupo no Facebook que chama-se Sal da Terra, Luz do Mundo, né? Já está compartilhado lá, ok? Bom, pessoal, nós vamos falar sobre esse importante assunto, né? Sobre o nome do Salvador. Então, vamos compartilhando. Já vou dar a saudação aqui. Deixa eu achar aqui. Muito bem. 70 pessoas nós temos aí. Já Marlis. tem bastante gente, hein? Nossa, rapidinho. Marlisson Batista, Paulo José, Danilo Pereira, Felipe Marcos, Luan Santos, Michel Oliveira, deixa eu ver quem mais, Alfa da Terra Plana, Marlisson Batista, Eunaldo de Carmo, seja bem-vindo, Flávia Cavitione, Hunter 63 Wolf, Pai seja convosco, Wilson Tim, Reinaldo Moreira, Paulo Marlisson Batista, nossa, tem bastante gente, Daiane Francis, seja bem-vindo, Clark, Fabiano Black, Guerreira da Ira de Deus, já entrou um monte de gente, sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindos, Santos dos Santos, Terra Plana Evidências, o Alexandre, Hunter, Gessé Romanha, irmão Gessé Romanha, Pai seja convosco. Olha lá, bastante gente. Nossa, que canal mais bem frequentado. Graças a Deus. Que bênção. 80 e poucas pessoas. Eduardo Onofro, seja bem-vindo. Tá entrando gente. Roberto Campos, né? Keila Priscila, Francis Tavares também, louvado seja Yeshua, Yahushua, ela defende Yahushua, Michael Oliveira, Paulo José, Jorge Sebastião, Desiane Romanha, seu esposo Horiston,
Paz seja convosco, são irmãos da igreja. Que bênção. Bastante gente participando. Ricardo Brito. Eu acho que tem muita gente aí que não comemora Natal, não, Priscila. É, Todo pô, mundo saiu da, todo mundo saiu da ceia, todo mundo largou o peru para lá e veio deixaram o aqui. Peru para lá, Marcos e Denise, o irmão Marcos também, irmãos da igreja, e a Denise, Paulo, bastante gente. Quantas pessoas já estamos aqui? Já estamos com 92 pessoas assistindo. Deixaram a farofa só porque tinha uva passa. Mas É, sejam todos bem-vindos, que Papai do Céu abençoe muito vocês. Posso começar então, irmão Flávio? pode começar. Então, meus queridos ouvintes, eu estava em dúvida com relação ao nome do Salvador, porque eu sempre soube que Deus não era um nome, né? Porque tem a Dona Deusa, nossa vizinha, né? Tem os deuses que são ídolos. Eu falei, peraí, Deus não quer dizer nada, né? E o nome Jesus, eu falei, bom, se Deus não é um nome, esse Jesus talvez também não seja. E aí eu fiquei com essa duvidazinha lá no fundinho da alma, talvez algo até meio inconsciente. Então, de tanto assistir vídeos na internet, ficou talvez inconsciente também o nome Yahweh. E aí esse nome me veio à mente e eu falei, que nome é esse? Yahweh, Yahweh. Eu vou anotar esse nome, porque vai que seja alguma coisa importante, né? Deve ser o nome de uma cidade, dos tempos bíblicos. Eu não sei, então eu vou anotar. E nessa, eu peguei um papelzinho, anotei o nome Yahweh e falei, eu vou sentar na internet, depois eu vou ver o que é isso. O nome que estava na minha mente. E eu ouvi assim, dentro do meu espírito, assim, dentro da minha cabecinha, ele ama ser chamado assim. Quê? Ele ama ser chamado assim e reforce o E do final. Yahweh, tem que reforçar o E do final. Ele ama ser chamado assim. Eu falei, não acredito. Será que estamos falando do nome do Criador? Será que eu estou imaginando coisas? E aí eu corri no computador e digitei Yahweh. Gente, quase que eu caí para trás. Era realmente o nome do Criador, o nome hebraico no original. Aí tem aquela confusão que até hoje muita gente não chegou a um consenso. Eu falei, não, se for esse nome, ele vai me provar. E eu fui lá para fora orar, não no mesmo dia, não sei nem se na mesma semana. E eu estava olhando para cima e falando assim, Yahweh, quanto tempo ainda falta? Por que esse mundo não acaba de uma vez? Quanto tempo ainda temos que esperar? Olha, eu me arriscando, né? Vai que eu estaria falando um nome aí profano, não se sabe. E aí, enquanto eu estava orando, o céu se abriu. Gente, estava fechado para chover. Fechado mesmo, escuro. O céu se abriu em forma de um coraçãozinho. Um coração bem perfeitinho, nada torto, nada esbagaçado, nada imaginário. O céu abriu em forma de um coração e a lua passou por trás, iluminando aquele coração. E o meu marido falou: Você não vai fechar o portão da garagem? Por que você está demorando, meu amor? Me abraçou e olhou para cima: O que você está olhando? Gente, o coração fez assim. Desse jeito, o coração que estava lindamente com a sua linda lua passando atrás e fechou. E eu fiquei assim. É, é, você não vai acreditar, eu não vou te contar, você não vai acreditar. Aconteceu uma coisa, ele, fala, vai que eu acredito. É sobrenatural, aconteceu uma coisa, ele, fala, o que houve? Eu falei, é porque tinha um coração aberto no céu, mas aberto como? O céu está fechado, vai chover. Eu falei, eu sei, mas abriu o coração e a lua passou por trás. Ele falou, mas não tem lua. Eu falei, eu falei, por isso que eu não queria falar, tá vendo? Você não acreditou? Ele,
Eu acreditei. Eu não sei se ele acreditou, se ele não acreditou, mas para mim, Priscila, foi muito real. E eu não acredito que o chifrudo tenha controle sobre esse céu aqui para poder fazer uma coisa dessa. Eu não acredito. Eu tenho certeza que foi ele. E eu tenho certeza que Yahweh está correto. E foi esse o nome. A minha experiência espiritual está no vídeo Sinais nos Céus, Bênçãos de Deus. Bom, irmão Flávio, me ajuda aí. O que você acha do nome Yahweh? Tá sem seu microfone. Aleluia significa louvai a Yah, a contração do nome de Deus. Então, o nome de Deus começa com Yah, isso não há dúvida, né? E se você digitar Yahweh, você vai achar comprovações arqueológicas dessa pronúncia, Yahweh ou Yahvé. Depende se você vai pronunciar o W como U, ou V como U, ou como V. Se você pronunciar como V, dá Yahvé. Se você pronunciar como U, dá Yahweh. Então, esse é o nome bendito do nosso Deus, que significa eu existo por mim mesmo. Eu existo, porque o verbo hebraico de existir é aya, né? E eu existir por mim mesmo, Yahweh. Yahweh. Louvado seja o nome do Eterno. Bom, existe uma controvérsia muito grande sobre o nome do Salvador, se é Yehoshua, Yahoshua, Yahushua, Yausha, Yahosvé, Yasha, Yausha, enfim, trocentos nomes, cada um com uma pronúncia. E cada um defendendo, brigando, mas, no modo geral, falando mal do nome Jesus. Ah, Jesus não é isso, é blasfemo e tudo. Existe uma controvérsia tremenda. Bom, primeiramente, esses nomes do grupo sagrado é uma seita que surgiu no século XX, no início do século XX. O fundador dessa seita, por nome de C.O. Dodd, Clarence O. Dodd. Eu tenho depois, eu passo para você, Priscila, a descrição, o link para a descrição da origem do nome sagrado. Aí você coloca na descrição do vídeo aí para quem quiser pesquisar da onde surgiu a seita do nome sagrado. E aí eles começaram com Yahshua. Yahshua, aí depois mudaram aqui no Brasil para Yehoshua, que é o nome de Josué no hebraico, né? As seitas judaicas messiânicas, Yeshua, que está mais de acordo com o aramaico. E aí surgiu uma seita que veio de um muçulmano chamado Isulaio, de Brasília, por volta de 2003, 2004, com o nome Yahushua. Aí essa seita se dividiu em duas pronúncias, Yahushua e Yahushua, né? Surgiu o grupo do Yahushua. E existia também já o Yahosvé, né? Yahosvé. Antes que eu me esqueça, o nome do Machia é o mesmo nome de Josué ou não? Tem uma diferença? O nome do Machia é o nome de Josué pós-exílio. O nome de Josué é Yehoshua. Pós-exílio, Yeshua. Então, são bem parecidos. Yehoshua significa Deus salvação, e Yeshua significa Deus salva. Essa é a variação. Deus salvação, Deus salva. Né? Então, o nome do Salvador, no aramaico, a pronúncia mais provável, mais exata, seria Yeshua. Não, o A nem sai direito. É um A, é um patá comprimido. Yeshua. O A nem sai. No aramaico pesado dos galileus, porque os galileus falavam um aramaico mais pesado, seria Yeshu. Yeshu. Porque a terminação A, Yeshua, é um nome feminino, que significa salvação. Yeshua. Então, é bem provável que a pronúncia aramaica do nome de Jesus seria Yeshua, né? Yeshua. Quase não sai o A.
é um A meio engolido, né? Que para a transliteração letra por letra para o grego dá Iesu ou Jesus, dependendo da declinação do grego. O grego é uma língua que tem declinação, ele tem vocativo, aoristo, várias declinações. E os sábios rabinos, na tradução do Septuaginta, que foi uma tradução da Bíblia, da Torá para o grego, que ocorreu em 285 a.C., a pedido de Ptolomeu III, que queria uma versão da Bíblia em grego para a Biblioteca de Alexandria, a pedido de Alexandre o Grande, que já tinha falecido. E aí, eles escolheram 72 sábios das tribos de Israel, da casa de Israel, lá, dos judeus, e colocaram cada um num lugar para traduzir a Torá para o grego. E depois que traduziram, chegaram cada um com seu pergaminho e apresentaram, as versões bateram de forma muito exata, e todos eles transliteraram o nome de Josué para Yeshua, Jesus, no grego. 285 anos antes de Jesus nascer. Então, se houvesse alguma conspiração contra o nome Jesus do grego, não faz nenhum sentido. Que conspiração se nem o Messias tinha nascido ainda? E todos eles transliteraram Yeshu para Jesus. Então, Jesus é a transliteração correta do nome do aramaico para o grego. E quem fez isso não foram os pagãos, foram os próprios judeus da casa de Israel, no tempo lá, 285 a.C. Você conhecia essa história? Já ouviu falar da Septuaginta, ou Priscila? Sim. Então, a Septuaginta foi usada pelos apóstolos. A Septuaginta foi usada pelos gentios que se converteram e creram no Mashiach. A Septuaginta era a Bíblia em grego. Possivelmente, até o próprio Senhor Jesus teve acesso à Septuaginta, porque haviam muitos gregos na época de Cristo que eram prosélitos, convertidos ao judaísmo. E eles conheciam a Septuaginta. Jeremias 23, 27 diz o seguinte: os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu próximo. Assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Você acha que existe a conspiração de fazer com que o nome do Senhor seja esquecido? Ou não existe essa conspiração? Foi uma coisa assim que, conforme a história foi acontecendo, eles foram esquecendo. O que você pensa sobre isso? Olha, a questão do nome de Deus, há profecias que dizem que o nome de Deus seria conhecido sempre. Por exemplo, eu vou explicar essa passagem. Qual que é? Jeremias? Jeremias 23, 27. Então, aqui, falar em nome do Eterno significa se apresentar em nome dele. Não necessariamente soletrar o nome dele, mas dizer que está falando da parte do Eterno Elohim, né? Então, aqui diz o seguinte, lendo alguns versículos antes. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que profetizam mentiras e que só profetizam do engano do seu coração? Os quais cuidam fazer com que o meu povo esqueça do meu nome, pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu próximo. Assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. A palavra nome aqui não está no sentido de soletrar o nome de Deus. Está no sentido de caráter. Conhecer quem é o eterno Deus Yahweh. Não só a questão da pronúncia do nome dele, tá? Porque aqui você vê que eles conheciam o nome de Deus. Eles conheciam o nome do Eterno. Acontece que eles estavam usando o nome do Eterno para falar mentiras. Falando mentiras em nome do Eterno. Então, uma pessoa pode não saber uma letra em hebraico
e conhecer ao eterno Criador. Como? Conhecendo o caráter dele, guardando seus mandamentos, fazendo justiça, lendo a palavra e conhecendo qual é a vontade do Deus Criador, sem sequer conhecer uma letra ou mesmo a pronúncia exata do nome dele. Mas ele conhece o nome de Deus, porque ele conhece a personalidade de Deus. No entanto, esses profetas conheciam a pronúncia do nome de Deus, aqui na época eles conheciam a pronúncia do nome de Deus, só que estavam fazendo o povo esquecer o nome de Deus. Como? Ensinando mentira, ensinando o caminho errado, né? Então, não adianta a pessoa saber a pronúncia exata do nome de Deus. Vocês pensam que Satanás, o diabo, ele não sabe a pronúncia exata do nome de Deus? Ele sabe, ele sabe. No entanto, ele não conhece a Deus, ele não ensina sobre Deus, ele não fala em nome de Deus. Ele ensina mentira. Então, essa questão aqui, em nome, significa representar. Representar a Deus é muito mais do que saber as letras e as vogais da pronúncia do nome de Deus. Agora, é importante a gente conhecer o nome de Deus? Também como se pronuncia? A Bíblia fala que sim, que eu revelarei o meu nome será conhecido entre as nações. Vamos ver algumas passagens que provam isso aí. Por exemplo, no livro de Salmos, capítulo 22, diz que o nome de Deus vai ser conhecido no meio do seu povo. Olha aqui que diz aqui, Salmos 22. Vai conhecer a Deus, né? Todos que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele. Nenhum poderá reter a vida à sua alma. Uma semente o servirá, será declarada a Yahvé a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, por quanto ele fez. Quer dizer, de uma geração para outra geração, essa semente que vai servir ao Senhor será declarada por Deus, né? No livro de Malaquias, também o Eterno fala que o nome dele será grande entre as nações, será conhecido. Olha o que ele diz aqui. Malaquias, capítulo 1, ele fala aqui: pois maldito seja o enganador, né? Maldito seja o enganador que, tendo um macho seu no rebanho, promete oferecer a Yahvé o que tem mácula, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é temível entre os gentios. Olha lá, está falando que o nome dele vai ser grande. Olha o verso 11. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre os gentios o meu nome. Em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso, uma oferta pura, porque meu nome é grande entre os gentios, diz Yahvé dos Exércitos. Tem uma outra profecia que diz: o meu nome passará de geração em geração. De geração em geração, o meu nome será conhecido. Então, a questão de conhecer o nome de Deus está ligado não somente saber a pronúncia, mas saber qual é a vontade de Deus. Qual é o caráter de Deus, né? Jesus mesmo falou: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E aí ele diz: naquele dia muitos me dirão: Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos maravilhas. Olha lá, só para finalizar essa parte aqui, Mateus 7. Olha aqui que diz Jesus aqui, ó, versículo de número 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Olha lá, conhecia o nome verdadeiro do Messias. Em teu nome não expulsamos demônios? Sim. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que sois contra a lei, ou que praticais a iniquidade. Olha lá, conheci o nome do Salvador, mas ele disse que não conhecia eles, porque eles praticavam a iniquidade. O problema aqui não está na questão da pronúncia do nome. O problema está aqui em praticar a iniquidade. O que adianta uma pessoa falar que o nome é em hebraico, pronunciar o nome hebraico direitinho, e pratica a iniquidade, não conhece realmente a palavra de Deus? Não adianta nada. Assim também, hoje, tem muitas pessoas que falam
e fazem maravilhas em nome de Jesus, e naquele dia não vai ser agraciado, porque praticava o quê? A iniquidade. Isso é que leva à condenação. Praticar iniquidade. O que é iniquidade? Violar os mandamentos de Deus. Eu vou voltar para você, Priscila, para você fazer mais perguntas. Sim, eu vou contar uma historinha rapidinha aqui. É que nos tempos do povo de Israel, né, estavam em guerra. Então, quando tinha algum espião, algum inimigo, eles tinham uma senha. Tinha que falar Mefibosete. Desculpe, é isso mesmo, né? Me ajuda aí, irmão Flávio. A palavra é Mefiboshete ou Mefibosete, né? O que acontece é o seguinte, no hebraico, aramaico, existe uma letra, que é a letra Shin, que ela tem um som friccional de chiado. E os gregos não conseguem fazer se você falar para um grego, fala Yeshua, ele vai falar Yeshua. Ele não consegue falar Shua. Ele vai falar Yeshua. Ele fala um S. É da língua. Quem criou a língua? Fui eu, foi o diabo que criou a língua? Não foi. Quem criou a língua? foi o próprio Criador, né? Foi Quando o próprio estavam lá na Torre Criador. de Babel, ele Exatamente. dividiu as línguas espalhadas sobre a terra. Não, deixa eu Agora, continuar. isso. Deixa eu continuar. Eu falei Continua. o nome errado. É Shibolete. Chibolete. Shibolete. Então, não existe significado para essa palavra estranha. Peraí, deixa eu fixar aqui, senão toda hora vai ficar indo para mim, indo para você, indo para mim, indo para você. Peraí. Depois eu coloco. Aí as pessoas passavam e enrolava a língua, né? Não sei se falava cibolete, gibolete, eu não sei. Não falavam xi com X, né? Esse CH, esse xi, não conseguiam. Porém, os israelitas conseguiam falar. Porque é questão de não aprender mesmo, não ter isso no seu vocabulário, no seu alfabeto. E aí, quem não falasse a palavra bonitinha, ó, faca no pescoço. Então, foi uma forma de eles Era uma forma identificarem quem de, era estrangeiro, né? sim, eliminar os inimigos. Então, Legal. nós hoje vamos ter variações dos nomes do Criador, né, dos nomes do Messias. Nós vamos ter essa variação no sentido de línguas, de linguagem. Cada lugar fala de um jeito, cada alfabeto é de um jeito. E mesmo que a pessoa se esforce, por exemplo, eu vou pedir um pastel lá no chinês. Eu tenho pastel de quê? Tem de flango. Ela não consegue falar frango, ela fala flango. E nem por isso eu deixo de entender. O importante, Priscila, é que Deus providenciou a salvação para todas as tribos, línguas e nações. Aqui, eu vou compartilhar rapidinho a tela aqui. Olha o que diz aqui Apocalipse 5, verso 9 e 10. Diz assim, sobre a salvação. E cantava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto. Com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. Deus providenciou a salvação para todas as línguas. Então, lá na França, é Je suis. Lá na Espanha, é Jesus Cristo. Lá nos Estados Unidos, é Jesus. Aqui no Brasil, é Jesus. Lá em Israel, é Yeshua. Cada língua. Lá na Itália, é Jesus. Então, Deus providenciou a salvação em cada língua. Agora alguém fala, mas que isso foi criado pela Igreja Católica, é uma conspiração da Igreja Católica. Mentira! Mentira, porque no Evangelho diz que quando Jesus foi crucificado, colocaram lá os avisos, ó, em 3 línguas. Jesus Nazaré, Rei dos Judeus. Puseram na língua aramaica, né? Yeshua Nazarot Melech Yudão. Depois, Yehudim. Depois colocaram Yesu Nazarot
Rex o Judas, né? Nas 3 línguas. Então, o nome Jesus já estava lá na época de Jesus. Quando chegasse alguém grego lá, prosélito, e falasse o nome Yeshua, ele ia falar Yeshua. Ele não ia falar Yeshua. Ele ia falar Yeshua, por causa que a língua dele tem essa limitação. Deus providenciou a salvação em todas as línguas. Essa questão do nome sagrado aí foi uma questão que surgiu recentemente. Os grupos do nome sagrado estão mais divididos do que arroz de quinta, porque Yeshua, um é Yeshua, outro é Yashua, outro é Yahoshua, outro é Yehoshua, outro é Yaohusha, outro é Yahosvé, outro é Yahusha, e aí vai. Eles mesmos não se entendem. Por que não se entendem? Porque a língua hebraica, Priscila, é uma língua sem vogal. Originalmente, a língua hebraica é uma língua consonantal, ela não tinha vogal. E a língua hebraica, ela praticamente, no século I, depois do século I até o século IV, praticamente ela se extinguiu, quase que ela se acabou. Aí surgiram os massoretas, vocês podem pesquisar isso, que reconstituíram, colocando sinais massoréticos para poder dar a vocalização. Eles reconstituíram e reergueram a língua hebraica. E quando chegou no nome de Deus, que é Yod, Re, Vav, Re, Y, H, W, H, eles pegaram de empréstimo a vocalização de Adonai, que significa Senhor, e puseram as vogais ali no nome do tetragrama de Deus. Qual era o objetivo deles? O objetivo deles é que quando um judeu fosse pronunciar o nome do Deus eterno, quando chegasse no tetragrama, ele não pronunciasse o nome de Deus, mas pronunciasse Adonai, que significa Senhor. Esse foi o objetivo. Aí vieram uns padres de gentios desavisados, pegaram a Bíblia massorética, foram traduzir o Deus Jeová. Deus Jeová. Jeová não é o nome, a pronúncia do nome de Deus. É a pronúncia errada do nome de Deus com as letras de Adonai. Mas como isso foi muito divulgado pelas testemunhas de Jeová, ficava feio voltar atrás, reconhecer que eles se enganaram. Então, tocaram o barco para frente, né? Mas a pronúncia mais correta do nome de Deus, bendito seja o seu nome, Yahweh ou Yahvé. Essa é a pronúncia do nome de Deus. E a pronúncia do nome do Filho de Deus, lá no aramaico antigo, seria Yeshua. Não Yahushua, Yehoshua. Yehoshua é o nome de Josué, lá no hebraico antigo. Agora, tem uma coisa curiosa, viu, Priscila? Você sabia que no próprio original das Sagradas Escrituras Antigas, o nome de Josué sofreu alteração com o passar do tempo, por causa da mudança do hebraico para o aramaico? Não sabia, não. Pois então. Novidade para mim. Pois então, esses defensores do nome, nome não pode sofrer alteração, é tudo igual. Na Bíblia tem um monte de nomes que foram transliterados e traduzidos. Nós temos o caso de Tabita, que foi traduzido para Dorcas. Nós temos o caso de Pedro, que foi para Cefas. Nós temos o caso de Saulo, que foi para Paulo. Nós temos o caso do anjo Apolion, que foi para Abaddon. Nós temos o caso do Gólgota para Caveira. Vários nomes próprios que foram mudados, adaptados para a língua. Na Bíblia, exemplo disso. Oi. Inclusive, os nomes que o próprio Criador mudou, né? Jacó, você não será mais Jacó, e sim Israel. Abraão, não será mais Abraão, será Abraão. Sarai, não serás mais Sarai, serás Sara. O próprio Criador saiu mudando aí os nomes. Exatamente. De algumas pessoas. Agora, se no original hebraico foi admitida a variação do nome Yehoshua para Yeshua, isso está lá em Números, quando Josué se chamava Oxia. Josué não se chamava Josué, você sabia disso?
Ele se chamava Oxia. Quem mudou o nome de Josué foi o próprio Moisés. Ele falou, não chamarás mais Oxia, chamarás-se Yehoshua, que significa Yahweh Salvador, né? Yahweh Salvador. Aí, lá em Neemias capítulo 13, capítulo 9, se eu não me engano, versículo 13, no original, Josué não se chama mais Yehoshua, ele se chama Yeshua, que significa Yahvé salvação. Não mais Yahvé salvador, Yahvé salva. O próprio nome de Josué, filho de Num, no hebraico antigo era uma pronúncia, no aramaico agora, o hebraico aramatizado, passa a ser Yeshua. Se o próprio original admitiu essa adaptação para a língua, como é que esse pessoal fica falando esse tipo de... porque você não pode pronunciar esse nome, porque nome não se traduz. Quando a pessoa morre e fica famosa, nome se traduz. Você vê lá, Mahmud, é o nome de Maomé, mas na nossa língua é Maomé. Tem lá Charles Magno, agora é Carlos Magno. Lá o que pregou lá a volta de Jesus para 1844, William Miller. Aqui é Guilherme Miller. Depois que a pessoa morre, o nome dela fica conhecido em outras nações, o nome pode ser, sim, adaptado para pronunciamento ou pronunciação das pessoas, né? Então, essa questão dos grupos do nome sagrado é mais para criar exclusividade. Só nós temos a pronúncia exata, nós somos mais santos, Jesus é um nome pagão, Jesus é um nome blasfemo, significa isso, significa aquilo. E mesmo essas acusações, viu, Priscila? Mesmo essas acusações que eles fazem contra o nome Jesus, são mentirosas. São mentirosas, porque Sus, em hebraico, usando a letra Shin, que é a letra do nome que foi transliterado do aramaico, né? Yeshua, o S é Shin, veio para o sigma do grego. Então, o Shin, Sus, em hebraico, significa alegria, e não cavalo. Para significar cavalo, teria que ser Samek. Samek, que é o S do hebraico, aí sim, Samek, aí seria cavalo. Só que o nome... Mas há quem diga não vem que... de Samek, vem de Shin, aí seria alegria, não cavalo. Então, mas há quem diga que eles falam... Oi. Encaixa o porco, há quem diga quem fala porco também, no lugar de cavalo. Que suíno, no grego, sus, né, que é suíno, que seria porco. Nada a ver, porque um nome, você não pode pegar pedaços de letra de um nome e desmembrar ele e simplesmente, ao léu, dizer, é tal coisa. Não é assim. A etimologia deve ser analisada como que surgiu aquele nome. Como que surgiu o nome Jesus? Surgiu da transliteração do nome aramaico Yeshua. Foi de lá que surgiu. Então, a raiz deve ser analisada de acordo com a origem. Na origem, sua, ou sus, significa salvação na origem. Então, Jesus, como veio do aramaico, significa Yahvé Salvador, só que na língua grega. Aí, o que acontece? Esse pessoal do nome sagrado, eles, para poder validar o nome que eles criaram, muitas vezes inventaram, não, o nome de Deus é Yahu, porque o nome do primeiro-ministro de Israel é Netanyahu. Tá vendo? Ó, a pronúncia do nome de Deus. Sufixo de nomes teofânicos não é a pronúncia do nome de Deus. Prefixos dos nomes teofânicos não é a pronúncia completa do nome de Deus. É apenas uma abreviação. Então, quando termina o nome teofânico, quando termina
com o sufixo do nome de Deus, termina Yahweh. Quando ele começa com o sufixo, prefixo do nome de Deus, é Ierro. Então, nós temos Jeremiah, né? Eliyahu. Então, Yahweh é um prefixo, não é a pronúncia do nome de Deus. Então, muitas vezes as pessoas não têm conhecimento de hebraico, não têm conhecimento da semântica hebraica, e fala aquilo que é igual papagaio. Falaram isso para ela, ela pega e fala também. Só que ela nem sabe a respeito disso. Então, Oi. Deixa eu fazer uma pergunta. Benjamim é o ministro de Israel, né? Benjamim Netanyahu, esse Yahu não seria a pronúncia do nome do Criador. Não, é uma contração, uma abreviação do nome do Criador, mas não a pronúncia, a soletração. Nenhum nome de humano leva as 4 letras do nome do Eterno. Não existe. O único nome sagrado que tem as 4 letras do nome do Eterno é o próprio nome do Eterno. Os nomes teofânicos, que são os nomes que levam uma parte do nome de Deus, ou ele é um monograma, só tem uma letrinha do nome de Deus, bigrama, 2 letras do nome de Deus, no máximo trigrama, que é o caso de Yehoshua. Yehoshua traz 3 letras do nome de Deus. Mas não existe um nome humano que traga as 4 letras Yud, Re, Vav, Re do nome eterno. Não, só o nome do Eterno. Então, só o único nome que tem uma pronúncia exata para as 4 letras do tetragrama é o nome do eterno Deus, Yahweh, bendito seja o seu nome. E aí esses grupos fazem uma confusão, e muitos desses grupos ou acabam se judaizando, não creem mais no Messias, viram judeus, outros acabam não crendo mais na Bíblia, em mais nada, diz que a Bíblia é tudo invenção de homem, tudo adulterado, porque se conseguiram adulterar o nome do Salvador, nós estamos 2000 anos. Olha, Priscila, olha como é grave o que eles falam. Nós estamos quase 2000 anos com um nome falso. Agora que esse grupo do nome aí, esses gatos pingados, que vão pregar o nome verdadeiro para o mundo inteiro. Quando é que Jesus vai voltar, então? 2000 anos, nossos irmãos que morreram queimados na fogueira, nossos irmãos que morreram em nome de Jesus, que não conheciam uma letra sequer em hebraico, morreram tudo condenados, sem conhecer o nome. Na cabeça de alguns radicais, é isso que eles têm. Então, isso é um absurdo. A gente precisa colocar os pingos no i. Né? A palavra de Deus, ela foi providenciada para todas as línguas, porque Deus quer que todo mundo se salve, desde o mais pobre ao mais rico que crê no nome dele. Pobre não tem dinheiro para fazer um curso de hebraico. Agora, será que a nossa salvação vai depender de eu fazer um curso de hebraico? Eu tenho que confiar cegamente em alguém que diz para mim que sabe hebraico para eu ser salvo? De modo nenhum. Deus providenciou a salvação em todas as línguas, povos, nações e costumes, porque Deus, ele quer que todo mundo se salve. Então, o nome Jesus é válido, o nome Yeshua é válido, o nome Jesus é válido, Jesus Cristo é válido, Jesus é válido, porque é em cada língua, é em cada nação. E quem criou a língua foi Deus, não foi o diabo. Não foi o diabo que criou as línguas. Então, a gente tem que pôr os pingos no i. Eu vou ler uma passagem aqui, que está em Zacarias 14, que diz assim: E o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um será o Senhor e um será o seu nome. Existem 2 coisas aqui muito interessantes que eu encontrei. Primeira coisa, o Senhor será rei não no céu, mas em Jerusalém, terra sobre a terra. E a segunda coisa importante, naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Enquanto o reinado do Messias não chegar, nós vamos ficar brigando aqui. É Yahweh
Yeshua, Yehusha, Yehoshua. Então, naquele dia, ele vai tirar a dúvida nossa. Não vai ser hoje e não vai ser agora. Agora, nada impede da gente tirar uma dúvida, né? Discutir o assunto. Isso não é pecado, não. Mas que nós vamos chegar ao pleno conhecimento do nome dele, ainda não, porque não é o momento, né? Mas sim, a discussão entrou com a permissão dele, é claro. Ele permitiu que nós começássemos o assunto, tá? Que nós criássemos a curiosidade do assunto, mas é naquele dia só que ele vai ter apenas um nome e vai reinar sobre a terra. Outra coisa que o povo me chama de herege. Esquece esse negócio de céu, amigo. Viu um novo céu, uma nova terra. Quando esse domo abrir, é depois que a gente já deixar, ó, essa terra um brinco, tinindo. Muito bem. E essa questão aí, eu estou compartilhando a tela aqui, de Zacarias 14, ela tem muito a ver também com Sofonias, capítulo 3. Olha aqui o que diz Sofonias 3. Portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, diz Yahweh, né? No dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu decreto é ajuntar as nações, congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e toda a dor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Porque então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome de Yahweh, para que o sirvam com o mesmo consenso. Então, hoje, o problema é que existem várias doutrinas, as pessoas não conhecem a Deus exatamente como ele é, por causa das religiões, das falsas religiões. Cada uma cria uma doutrina diferente e confunde o povo de Deus. Naquele dia, todos vão invocar o nome de Deus e vão servi-lo num único consenso. Isso que significa, um será o seu nome. Naquele dia, um será o Senhor, um será o seu nome. Porque a terra se cobrirá do conhecimento do Senhor, do Eterno, assim como as águas cobrem o mar. O que está faltando hoje é conhecimento de Deus. Que adianta a pessoa ficar brigando por causa de letra? Ah, se é com E, se é com A, se é assim ou é assado a pronúncia, e não conhece a Deus, não serve a Deus em verdade e espírito. Né? Tem grupos desses que creem no nome sagrado, comem coisas imundas, creem em falsas doutrinas do catolicismo, né? Tem até seitas espíritas que creem no nome Yehoshua, invocam espíritos em nome de Yehoshua, e são seitas que invocam demônios e estão usando o nome no aramaico, no hebraico. Qual que é mais importante? Eu me lembrei de uma coisa aqui. Quando o povo de Israel se prostituiu ali, fazendo a festa do bezerro de ouro, ali no deserto, eles proclamaram o seguinte: amanhã vai ter festa de Yahweh. Vinde todos. Eles fizeram a festa para adorar o bezerro de ouro em nome de Yahweh. Então, só o nome não adianta. Só o nome não adianta. O que adianta é discernimento, obediência, misericórdia, justiça, verdade. É isso que adianta. Ainda que você não saiba pronunciar o nome do Eterno, mas você ama ele de verdade, serve guardando os seus mandamentos, fazendo justiça. É isso que Deus mostra que realmente alguém conhece a Deus. Os judeus conheciam a pronúncia do nome de Deus, e quantos que se entregaram à idolatria, a Baal, como está lá profetizado, deixaram o nome de Deus e foram para Baal. Então, é importante só conhecer a pronúncia do nome de Deus, ficar brigando por causa de forma, ao invés do conteúdo. Qual que é mais importante, o conteúdo ou a forma? Qual que você acha que é mais importante, Priscila? O conteúdo de Deus ou a forma de falar a pronúncia do nome de Deus? O conteúdo, né? O que representa esse nome, porque tudo tem um porquê das coisas, né? Tudo tem um significado maior. E não só falar tão corretamente, né? Exato. Agora, blasfemar contra o nome de Jesus é blasfemar contra o nome de Yeshua também. É blasfemar contra o nome de Yehusha.
Se você blasfema contra o nome que veio da mesma raiz, só porque é de outra língua, você está blasfemando o nome em outras línguas também. Por isso que a gente vê muita gente fracassada. Tem muita gente nesses nomes, nesses grupos do nome sagrado que são fracassados, acabam virando judeu, negam o Messias, acabam não crendo mais na Bíblia, acabam não crendo mais nada. Por quê? Acaba blasfemando contra o próprio Filho de Deus. Porque a essência, se eu chamo de Jesus ou de Yeshua, a essência é o seguinte: aquele que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está à direita de Deus Pai e intercede por mim. Se eu chamo de Jesus em português, ou se eu chamo de Yeshua em aramaico, eu estou me referindo à mesma pessoa, ao Filho de Deus. Ao Filho de Deus. Agora, tem pessoas que se chamam Jesus e que não é o Filho de Deus. Ó, aquele ladrão que foi liberado no dia lá, que tinha que escolher entre Jesus e Barrabás, ele se chamava Bar Jesus. Ele se chamava Yeshua também. E tinha que decidir entre um e entre outro. Só que um era o Yeshua, filho de Deus, e o outro era o Yeshua, ladrão, perverso. Assim como tem pessoas que se chamam Jesus e está na cadeia. Matou alguém. No nome dele tem o nome Jesus. Então, a questão do nome não é só a questão da soletração. É a pessoa que está atrás do nome. É a personalidade. A personalidade que é importante. Não é só essa questão da letra, da pronúncia. Isso aí é um equívoco, isso aí criou só confusão, brigas, divisões e blasfêmias. Tem grupos desses que eles blasfemam, cospe no chão e falam, não fala esse nome, esse teu nome aí, xinga. Coisa horrível que está acontecendo, mas é para cumprir o que está escrito na palavra de Deus. Que nos últimos dias ia surgir muitas falsas doutrinas mesmo. Que se as pessoas não vigiassem, seriam levadas e tocadas por vento de doutrina. Nós temos que vigiar. Irmão Flávio, agora eu vou te pegar. Que negócio é esse de o seu nome será Emanuel, Deus conosco, e então se levantará Miguel, defensor do seu povo. E há quem diga que Miguel é Cristo, há quem diga que Emanuel é Cristo, e que Yahshua é Cristo, e que Jesus é Cristo. Emanuel e Miguel, tem pessoas que já se afastaram, que não querem mais, já criou divisão, já criou ranço do Evangelho, porque tem que ser Emanuel o nome de Cristo, outros tem que ser Miguel. Isso também está causando divisão. Explica para a gente o que você pensa sobre Emanuel e Miguel. Bom, Miguel é o nome de um arcanjo. Não é o nome do Messias. Miguel significa quem é como Deus. Quem é semelhante a Deus. Né? O arcanjo Miguel, lá em Daniel capítulo 10, ele é um dos principais anjos que comandam a corte celestial do exército que defende Israel. Eu acho muita especulação dizer que Miguel era Jesus. Jesus não era um anjo. No livro de Hebreus, capítulo de número 2, versículo 16, diz que Deus não tomou a anjos para a salvação, mas descendente de Abraão, para ser nosso Salvador. Jesus não era um anjo. A qual dos anjos Deus disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei? Então, Jesus nunca foi um anjo. Jesus ele nasceu da linhagem de Davi, em Maria, quando o Espírito de Deus ali desceu sobre Maria e diz que o que gerou nela era santo, filho do Deus Altíssimo, um descendente da tribo de Judá. Então, acho temerário, totalmente sem base alguma, querer dizer que Miguel é Jesus. Agora, Emanuel é um nome profético de Jesus. Assim como o nome Senhor Justiça Nossa. Naquele dia o chamarão, levantarei um descendente de Davi, ele vai reinar sobre a casa de Judá e ele vai chamar Senhor Justiça Nossa, que significa Adoni-Dezedeque. Adoni-Dezedeque significa Senhor Justiça Nossa. Mas Jesus não se chama Adoni-Dezedeque.
Agora, esse nome poderá ser o nome dele no milênio, Adoni-Zedeque. Por quê? Significa Senhor, justiça nossa. Ou ele reina, como justiça nossa. Então, são nomes proféticos. Agora, o nome Yeshu, ou Jesus, ele significa Yahvé salva. E aí tem umas profecias que diz que e há de ser que todo que invocar o nome de Yahvé será salvo. Então, quando eu invoco o nome de Jesus e creio no nome de Jesus, eu estou invocando a abreviação do nome de Deus, Yahweh, na contração Yé, de Jesus, Yé, Yeshua, Jesus. Eu estou contraindo o nome de Deus, seguido do prefixo Shua, ou Sus, que significa salva. Então, todo que invoca o nome do Senhor com sinceridade, não basta só invocar o nome do Senhor, tem que ser com sinceridade, até me permite mostrar, me veio um versículo na cabeça, muito importante, que é aqui, ó, 1 Timóteo, capítulo, se eu não me engano, de número 3, que diz assim, desculpa, acho que é número 2, que diz assim, aquele que pronuncia o nome do Senhor, o selo permanece, né? O selo, aparte-se, ó, vou achar o versículo aqui, aparte-se da iniquidade, Timóteo, iniquidade, só um pouquinho aqui, deixa eu ver, iniquidade, eu acho que é em Timóteo, 2 Timóteo. Olha que importante, não basta só conhecer, né? Não estou conseguindo colocar aqui aquele que pronuncia o nome do Senhor, o selo, né? O selo permanece. Eu acho que é isso. Só deixa eu achar esse versículo, que eu acho que ele é bem importante para nós falarmos a respeito acho que é 2 Timóteo. Enquanto isso, Esse aqui, irmão achei. Flávio. Achei. Achou? Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então, o importante não é só pronunciar o nome, mas apartar-se da iniquidade. Pode falar agora, Priscila. Estava tentando achar o versículo aqui. Agora vai pegar fogo de vez esse canal. Irmão Flávio, o que você pensa do nome Jeová? Agora eu vou apanhar dos testemunhos de Jeová aí. Fala aí, pode falar rasgado, que aqui não tem mistério e não tem por que esconder a verdade. Bom, a verdade de como surgiu o nome Jeová, ou Jeová. Os maçoretas, eles, no quarto, quinto século, criaram os sinais maçoréticos para poder dar vocalização à língua hebraica, que já estava praticamente morta. Então, eles ressuscitaram a língua hebraica. Quando chegou no nome do Eterno, Yud, He, Vav, He, que era o tetragrama do nome de Deus, eles colocaram os sinais vocálicos de Adonai, Senhor, dentro do tetragrama, com o objetivo de que o judeu, quando fosse ler ali o tetragrama, ele não falasse o tetragrama, mas falasse Adonai. Foi com esse objetivo. Aí padres desavisados foram traduzir as versões maçoréticas e traduziram Yehová. Yehová, ele está mais para destruição, o significado de Yehová no hebraico. Significa destruidor, destruição. E isso foi se propagando, Yehová, Yehová. Quando surgiram as testemunhas de Jeová, que eram grupos de estudantes de Nova York, começaram a estudar a Bíblia, o fundador das testemunhas de Jeová, Charles Taze Russell,
né? E o outro lá, que eu esqueci o nome, eles falaram, tem que falar o nome de Deus, tem que falar o nome de Deus. Aí eles foram buscar o que estava mais na mão, o que estava mais fácil, Jeová. A maioria das traduções traziam Jeová. E eles não sabiam a respeito da origem do nome Jeová. Mais tarde, na década de 80, eles imprimiram uma revista Sentinela com o nome que permanece eternamente, uma coisa assim. E nessa revista eles admitem que a pronúncia mais provável do nome de Deus seria Yahweh ou Yahvé. Eles admitem. Mas como Jeová já é antiga, mais conhecida, eles continuariam a manter Jeová. Então, Jeová significa destruidor. E não é a pronúncia correta do nome de Deus, porque o verbo, o significado do nome de Deus, eu existo. O verbo existir, no hebraico, é aya. Aya, eu sou, eu existo. Tanto que no hebraico as pessoas não falam. Se você perguntar para a pessoa, qual a tua profissão? Eu sou técnico. Eles não falam assim. Eles só falam assim, sou técnico. Eles não usam o verbo aya, eu sou. Por causa que isso é muito sagrado para os judeus. Eu sou, é para Deus, o eterno. Aya, né? Agora, eu sou o que sou, aya, aya, né? Daria Yahweh. Eu existo por mim mesmo, ou Yahvé. Esse nome bendito tem esse significado, eu existo por mim mesmo. E não Jeová. Jeová está errado. Só que é difícil para uma organização que já se estruturou totalmente nisso, admitir que errou, que os seus profetas estavam equivocados, não foram revelados por Deus, que foi um engano. Então, eles vão manter isso até a morte. É Jeová e pronto, acabou. Mas não é. Não é Jeová. Infelizmente, se você é um testemunha de Jeová sincero, você pode pesquisar isso aí, você vai ver o que eu estou falando é verdade. Irmão Flávio, eu vou ler um versículo aqui que se encontra Isaías 52, versículo 6. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que sou eu mesmo o que falo. Eis-me aqui. Bom, com sotaque, sem sotaque, errando uma letra, trocando uma letra, mesmo assim, o povo vai ser curioso, vai entrar em debate, e não entrar em debate ao ponto de desanimar na fé, se desviar dos caminhos, entendeu? Nem fazer inimizade contra o seu próximo, mas sim vai ter esse debate saudável e o povo vai saber o nome aquele dia, aquela vozinha que fala na sua cabeça, na sua mente, no seu espírito, você vai saber que é ele que fala contigo. Então, eu vou responder quando eles me clamarem. Olha que lindo. Em Salmos 91 diz: Ele me invocará e eu lhe responderei. Na angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Vai existir um dia que você vai precisar clamar. E ele não está importando se você vai falar aí chibolete, né? Cibolete. Claro, nós vamos ter aí sotaques, nós vamos errar. Uns vão falar Yahweh, outros vão falar Yarro. Ele sabe disso. Naquele dia, eu concordo com como você. será o A seu nome? sinceridade da pessoa em obedecer a Deus. A sinceridade. Eu não blasfemo nenhum desses nomes. Eu não blasfemo contra Yahushua, não blasfemo contra Yeshua, não blasfemo contra Yahshua, nenhum desses nomes eu blasfemo. Se a pessoa entende que é aquele que morreu na cruz do Calvário, ou na estaca, tem gente que acha que é na estaca, para a salvação, mediante a santificação, aleluia, louvado seja Yahvé. Agora, blasfemar contra o nome Jesus está errado, porque você está blasfemando contra um nome que veio lá da transliteração do nome Yeshua. Ah, não, isso veio de Constantino. Mentira, não veio de Constantino. O nome Jesus
Já tem, por exemplo, aquele historiador famoso, Flávio Joséfo. Flávio Joséfo, ele escreveu em grego, e ele falou sobre Jesus, e está lá Jesus. E isso no ano 90 da era cristã. 90. É os pergaminhos de Flávio Joséfo. Os pergaminhos mais antigos da Bíblia, P46, que está em grego, do Evangelho de João, está Jesus. Muito antes do Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia foi só lá em 325. Então, pessoas que, igual papagaio, ficam repetindo, não, porque o nome de Jesus foi Constantino que inventou, que impôs, mentira. Estude história, vá investigar. O nome Jesus, ele já estava lá na tabuleta, Jesus, em grego, lá na tabuleta, quando Jesus foi crucificado. Então, é mentira essa história de que o nome de Jesus... Ah, mas por que não existe J em hebraico? E daí que não existe J em hebraico? As línguas, elas evoluem. Farmácia hoje é escrito com F. Antes era com PH. Simbologias, forma de escrever, as línguas mudam, elas não são estáticas, são dinâmicas. Tanto que os sinais maçoréticos, eles tiveram que ser postos para poder a língua hebraica continuar. Quem te garante a exatidão da pronúncia lá no tempo de Cristo, hoje, já que a língua hebraica passou por uma reforma? Ninguém te garante. Então, esse tipo de acusação contra o nome de Jesus, ela é infundada, fanática, sem fundamento, e o objetivo é um só: descredibilizar a palavra de Deus, a Bíblia, lançar dúvida e desânimo na pessoa. Porque quem blasfema contra o nome de Jesus está blasfemando contra o nome dele em qualquer língua. Em qualquer língua. Então, nós temos que ser sinceros. Você quer pronunciar Yeshua? Amém. Mas não blasfeme contra o nome de Jesus, porque veio da raiz Yeshua. Você quer pronunciar Yahushua? Amém. Não blasfeme contra o nome de Jesus, porque o nome de Jesus veio da mesma raiz lá do hebraico. É isso que a gente quer mostrar, colocar os pingos no i. Não surgiu no Concílio de Nicéia o nome Jesus. Isso é uma mentira. Mesmo porque a letra J ela só surgiu no ano 1400 e pouco com Piet de la Merte, que foi um protestante que melhorou a língua francesa e a língua latina para tirar essa divergência de Yud com J, N, U com V. Ele aperfeiçoou a língua. E o objetivo não foi para deturpar o nome do Salvador. Foi para resolver um problema gramático em toda a língua. Em toda a gramática da língua. E não foi específico por causa do nome de Jesus, para deturpar o nome de Jesus. Isso é uma viagem que alguns líderes aí, para querer criar seita própria para eles, estão fazendo. Então, os homens estão de mal ao pior, enganando sendo enganado. Não conhece hebraico, faz uma salada e está lançando confusão na cabeça das pessoas. Pode investigar o que eu estou falando. Pode investigar que vocês vão ver que é verdade o que eu estou falando. A Septuaginta, a tabuleta lá na cruz foi em 3 línguas e que o nome Jesus já existia em originais muito mais anterior ao Concílio de Nicéia. Pois não, irmã. São seitas para poder ganhar dinheiro, né? Criar Irmão, criar grupos. Eu já expulsei demônios pelo nome de Jesus. Não é mais o nome que eu tenho usado ultimamente, mas eu sim já fiz prova desse nome e não me faltou quando eu precisei. O irmão já expulsou demônios no nome de quem? Jesus. Inclusive, curas em nome de Jesus, pessoa que estava morrendo, já estava morrendo, fechando os olhos para a morte, em nome de Jesus foram levantadas, nesse nome. Aqui mesmo nós temos uma irmã que congrega com a gente, que ela foi escrava do demônio por mais de 20 anos.
ela servia ela era espírita e frequentava, como é que é, centro de espiritismo. Ela era escravizada por espíritos imundos. No nome de Jesus, esses espíritos imundos foram expulsos e hoje ela está liberta, ela serve a Deus em verdade e espírito. Doenças em nome de Jesus. Como que eu vou blasfemar contra esse nome? De forma alguma. Por isso que tem pessoas que estão derrotadas, estão blasfemando contra o nome de Jesus. Agora, é como eu disse, não adianta você conhecer o nome e não servir a Deus. É aquilo ali que a gente leu em Timóteo, ó. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Qual é o selo? O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome do Messias, aparte-se da iniquidade. Que adianta você saber hebraico? Que eu falo o nome original. Se você não se apartar da iniquidade, se você não for sincero com Deus, não adianta nada. E a mesma coisa, se fala o nome de Jesus e transgride os mandamentos de Deus, contamina o templo, que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo, com uma vida de prostituição, com uma vida de adultério, de maus pensamentos, de pensamentos promíscuos, de xingamentos, blasfêmia, uma pessoa que só vive amaldiçoando os outros, falando mentira, enganando os outros, não adianta nada. Não adianta nada você conhecer o nome, seja Yasha, Yusha, Yahusha, não adianta. Você vai ser, no dia do juízo, pedir contas dos teus atos. Quantos irmãos, Priscila, quantos irmãos nossos morreram queimados por causa do nome de Jesus para não negar a fé? Quantos irmãos nossos morreram decepados ou torturados por causa do nome de Jesus na Idade Média? Se perderam todos porque não conheciam o nome hebraico? Não, estão super salvos. Estão salvos. Eles conheciam a língua deles e Jesus. E deram a sua vida em testemunho desse nome Jesus. Então, o nome Jesus é válido. Cadê os muitos falsos profetas em nome de Yahushua? Porque Jesus falou, Jesus não pregou lá, nos últimos dias surgirão muitos em meu nome, enganarão a muitos. Quem são esses muitos no nome verdadeiro do Messias que estão expulsando demônio, fazendo cura, enganando as pessoas? Os que defendem o nome sagrado são gatos pingados, e ainda entre eles não se entendem. Está mais dividido que arroz de terceira, quarta categoria. Mas uma coisa eles sabem fazer, blasfemar contra o nome de Jesus. Muitos deles, né? Não todos. Tem grupos que defendem o nome sagrado e não blasfemam contra o nome de Jesus. Respeita. Existem. Mas a grande maioria desses grupos fanáticos do nome sagrado, eles blasfemam contra o nome de Jesus. E aí eu quero ver se eles vão expulsar demônio em nome de Yahushua. Uma vez, Priscila, olha isso que eu vou te contar. Você vai ficar de cara. O pessoal que está também acompanhando aqui vai ficar de cara. Uma vez veio um grupo desse que defendia o nome Yehoshua. E, inclusive, eles estavam levando alguns dos nossos irmãos para essa seita, né? Com essa história de Yehoshua, que Jesus é falso, que Jesus é Deus cavalo, que Jesus é isso, que Jesus é aquilo. Aí, eu tive que fazer um debate com esse pregador aí. Eu desafiei ele assim, então vamos fazer o seguinte, vamos ver uma pessoa endemoniada, você vai falar assim, eu blasfemo contra o nome de Jesus e te expulso em nome de Yehoshua. E eu vou falar assim, eu não sou contra o nome Yehoshua em aramaico, hebraico, mas eu te expulso em nome de Jesus. Você aceita o desafio? Não aceitou. Não aceitou. Não. E tinha um da seita dele, que pertenceu à seita dele, que falou para mim que eles davam paulada na pessoa endemoniada para o demônio sair. Eles não conseguiam expulsar em nome de Yehoshua. Tinha uma pessoa no meio deles que era endemoniada,
que às vezes o demônio se manifestava na escola bíblica, eles batiam no cara, falava, sai em nome de Yehoshua, em nome de Yehoshua, o demônio não saía. Voltava no próximo sábado, estava lá o endemoniado de novo. Então, o que adianta? O que adianta saber o nome Yehoshua e não conseguir expulsar o demônio? E eu já testemunhei, como também já expulsei demônios em nome de Jesus, pela fé. Doenças em nome de Jesus foram curadas. Agora, é importante isso aí. Só expulsar demônio é prova de que você está salvo? Só curar uma pessoa em nome de Jesus é prova de que você está salvo? Não. Apartar-se da iniquidade, fazer a vontade de nosso Pai que está no céu. Aí você pode usar o nome de Jesus, que você está legítimo. Agora, vai ter muitas pessoas que usam o nome de Jesus, expulsam o demônio em nome de Jesus, e naquele dia vai ouvir a palavra, não vos conheço. Apartai-vos de mim, vocês que são contra a lei. Vós que praticais o pecado. Cumprindo a palavra do Senhor, que falou que nos últimos dias aconteceria isso. Ficou claro? Ficou claro. Irmão, Youssef disse o seguinte, o Criador é... Exatamente. Ninguém que se converteu e que expulsou demônios e que deu sua vida pelo nome Jesus vai estar no fogo do inferno. Mentira! Porque senão 90% vai para o inferno. Porque só 10% agora, no finalzinho do são mundo... 2.000 anos inúteis. 2.000 anos a humanidade sem salvação, porque o nome que se espalhou por toda a Europa, por todo o mundo, foi Jesus. Foi Jesus, foi esse nome que se espalhou. Então, e outra coisa, Jesus não vai voltar tão cedo, porque ele disse que só voltaria quando o nome dele estivesse conhecido em todas as nações. Se o nome válido só é Yahshua ou Yahusha, então ainda tem que esperar todo mundo conhecer o nome Yahusha ou Yasha para Jesus voltar. Então você vê um monte de furo nessa teoria. Vê um monte de furo. Por que a Igreja Católica, se o nome de Jesus ele é a marca da besta, o nome de Jesus é a marca da besta, por que a Igreja Católica perseguiu os irmãos que pregavam em nome de Jesus? Por que ela mandou matar todos aqueles que pregavam em nome de Jesus e que eram contrário a ela, se o nome de Jesus era a marca da besta? Há vários depoimentos da Inquisição, pessoas que morreram em nome de Jesus, dando testemunho de Jesus, só não concordava com os desmandos da Igreja Católica, mas cria em Jesus como Filho de Deus. E foi decapitado, torturado, morto, queimado, afogado, de todas as maneiras, e não negou a fé. Não negou a fé. E aí, como é que se explica isso aí? Então, existe muito furo nesse negócio de querer falar contra o nome Jesus para tentar estabelecer um nome, uma pronúncia. Até eu diria o seguinte, quando vocês decidirem qual é a pronúncia certa do nome do Messias, vocês vêm falar mal do nome de Jesus. Primeiro vocês brigam entre vocês aí, se é Yahshua, se é Yahushua, se é Yehoshua, se é Yahshua, se é Yeshua. Briguem bastante. A hora que vocês chegarem à unanimidade, essa é a certa. Aí vocês vêm falar mal do nome de Jesus, vêm brigar contra o nome de Jesus. Mas, por enquanto, nem entre vocês, ainda vocês entendem qual é a pronúncia correta. Então, vamos parar com isso, vamos respeitar a pronúncia do nome do Filho de Deus, seja em qualquer língua que for, e olhar para o conteúdo. Quem é Jesus? Um Deus encarnado ou o Filho de Deus da descendência de Davi? Um homem que ensinou a guardar os mandamentos de Deus ou ensinou a transgredir os mandamentos de Deus? Aboliu a lei. Aboliu a lei ou manteve a lei? Quem é o Jesus da Bíblia? Quem é Yeshua da Bíblia? Vamos olhar para o conteúdo. Para o conteúdo. A pessoa, o nome é mais válido pela pessoa e não simplesmente pela pronúncia. Então, fica brigando pela forma e esquece do conteúdo. É bem como o diabo quer.
Fica brigando com a letrinha aí. É J, porque J é Júpiter. J é Júpiter. Olha, o nome de Jesus é Júpiter, Júpiter. Não tem nada a ver. Isso é neura. Neura. O J foi criado por Pietro Lamé para substituir o iota. É só isso. É só um símbolo. É um símbolo. Não tem nada a ver. Isso é neura. Isso é doença, gente. A gente tem que olhar para a pessoa de Jesus, como ele era, o que ele pensava, o que ele fazia, o que ele quer de você. A obediência, a misericórdia, a justiça, fazer bem ao meu próximo. Né? Isso é que ele realmente quer de mim, quer de você. Então, naquele dia, o meu povo conhecerá o meu nome. Não é só a pronúncia, é meu caráter. Eu quero que vocês guardem os meus mandamentos. São 10, não são 9. Não são 9. Não é igual a mão de Lula. Não é a mão de Lula. É uma mão perfeita. 10 mandamentos. Foram 10 que Deus deu, não 9. É isso que Deus pede. Desculpa ser muito enfático, mas tem hora que a palavra de Deus é como um martelo que bate e esmiuça. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Que tem a mentira com a verdade. Tem que mostrar a verdade. Tem muita gente aí que sabe o nome exato, né, do Salvador, sabe o nome exato do Criador, mas os mandamentos estão com a mão do Lula. Pois é. Quando chega na 9 obediência, está na mão do Lula, né? É, 9 mão de dedos. Lula, né? 9 mandamentos, né? Tem um mandamentinho lá e é justamente o mandamento que diz o quê? Hein, Priscila? Eles esquecem justamente do mandamento que diz o quê? Lembra-te. Eles esquecem justamente do mandamento que diz lembra-te. Então, o que adianta? Nós temos que ser coerentes com a palavra de Deus. Nós temos que crer, conhecer a Deus no aspecto completo. Irmão Flávio, Priscila. Oi. Uma pergunta aqui sobre o nome do Criador, se já veio com sinais maçoréticos. Na verdade, não. Os sinais maçoréticos foram inventados depois que o hebraico foi resgatado, porque o hebraico se perdeu, ficou um tempo aí, ninguém mais sabia falar o hebraico, começaram a resgatar ele através dos livros, não é isso? E os sinais maçoréticos vieram depois. Os judeus maçoretas eram sábios que a língua hebraica ela ficou entre poucos que estudavam a Torá, que sabiam ainda a pronúncia. Esses se reuniram, os maçoretas, e fizeram uma reconstituição da língua hebraica por volta do quarto, quinto século da era cristã, 300 anos depois da diáspora judaica, após Tito Vespasiano, anos 70, 135, da era cristã, da era comum, quando os judeus foram dispersos pelo Império Romano. Então, eles foram perdendo, eles foram assimilando a língua em cada lugar, só sabia falar latim, grego, e foi esquecendo do hebraico. Então, os judeus maçoretas, eles reconstituíram a língua hebraica com os sinais maçoréticos. Irmão Flávio, nós estamos falando há muito, né? Está na hora da gente encerrar. Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês aqui, 110 pessoas assistindo até agora. Eu espero que tenha sanado essas dúvidas. E, gente, tem índio lá na floresta que não sabe o nome de Cristo, o nome do Pai, não sabe, só sabe que lá tem, ele existe. Se ele existe, alguém colocou ele aqui. E mesmo assim, se ele fez a vontade sincera em seu coração, vai estar lá sem saber o nome de nada e nem de ninguém. E vamos respeitar, não é isso? Aqueles que sabem o nome, aqueles que pensam que sabem, aqueles que usam, porque um será o seu nome naquele dia que ainda não chegou. Vamos ter que ter paciência e aguardar. Irmão Flávio, mais uma vez, uma grande live. Muito obrigado pela sua presença. É uma honra sempre ter você aqui com a gente.
Obrigado aí pela presença, pela oportunidade, Prisca, o pessoal que está aí, canal OVNIs ou Anjo, Felipe Marcos, seja bem-vindo. O meu socorro vem de Arrucha, seja bem-vindo. Roger Brito, Carlos Falcão, Regina Gomes, todos que estiveram presentes. Fizeram uma pergunta aqui, como que eu vou saber que esse sábado aqui é o sábado verdadeiro? Não foi o calendário gregoriano que criou o sétimo dia, foi Deus. Vem desde a criação. Leia Gênesis, capítulo de número 2, verso 1 a 3. O sábado, o sétimo dia, ele foi consagrado desde a criação. Nunca foi mudado. Eles mudaram data do mês. Dia da semana nunca foi mudado. Essa história de guardar sábado pela lua é balela. Está errado. Sábado de lua eram os sábados cerimoniais. Sábado da Páscoa, sábado do Yom Kippur. Os sábados festivos eram guardados pela lua. Sábado, sétimo dia, é do ciclo semanal da semana criativa, lá de Gênesis capítulo 1. Esse ciclo semanal foi ajustado pelo Eterno e nunca mudou. Esse sétimo dia, sábado, que nós guardamos, é o mesmo sábado lá da criação. Porque Deus preserva todas as suas leis e não deixa mudar. Como é que ele vai dar um mandamento para lembrar de um dia que não tem mais, que foi mudado? Não existe isso. Então, essa doutrina aí de guardar sábado pela lua é uma doutrina com o objetivo de levar a pessoa à confusão. Confusão. Igual esse negócio da doutrina de blasfemar contra o nome de Jesus. Confusão. Né? Vamos colocar as coisas no devido lugar. Sétimo dia da semana é o ciclo semanal que nunca foi mudado. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sétimo dia. É o único dia que tinha nome, sábado. Novamente. E assim, desde o dia que o Eterno criou a Terra, até hoje, o sétimo dia é o mesmo. E no milênio, como nós já fizemos tudo aqui, né, Priscila? No milênio, o sábado continuará sendo guardado. E no reino eternal, o sétimo dia continuará sendo honrado como dia de adoração, em honra à criação. Porque Deus é perfeito em todas as suas obras. Louvado seja Yahvé. Amém? Amém. Luana disse o seguinte, que eu esqueci de colocar, que Yahshua é salvação porque tem na cidade de Jerusalém o nome do Criador. Querida, não esqueci não. O que tem é Yud, Re, Vav, Re, o nome de Deus, e o nome do Messias é também só consoantes, não tem vogais. Então, cada um dá a pronúncia que quiser. Se você puder mudar as vogais, dá Yahshua, dá Yahusha, dá Yeshua, dá Yehoshua, dá a pronúncia que quiser. Depende da vogal que você coloca. Então, afirmar, não, eu tenho certeza que essa pronúncia, você tem que ter certeza que era aquelas vogais. Você tem que ter certeza. A maior prova de que as vogais seriam provavelmente Yeshua está em Jesus, porque a língua grega, ela tem vogal. A língua grega, ela não é consonantal como a língua hebraica. Se o nome Jesus, ele vem desde 285 anos antes do Messias nascer, e a língua grega tem vogais, e foi colocado pelos próprios judeus consagrados, que eram da tribo de Judá, que sabiam o hebraico, então eles transliteraram com as vogais certas, Jesus. Então a pronúncia mais provável, realmente, pelos próprios judeus, era Yeshua. Yeshua deu Jesus. Fim de papo. As vogais mais prováveis são realmente o E e o U final, Yeshua. E agora? Como é que faz? Vai dizer que os judeus não sabiam transliterar o nome em aramaico? Que eles eram burros? 72 judeus, sábios, sacerdotes, escribas, escolhidos a dedo para poder traduzir?
Priscila? Bom, minha saudação a todos vocês, Pai seja convosco. Estudem, nós vamos colocar as referências aqui, a Priscila vai colocar as referências no canal, tá? E vocês podem se aprofundar mais sobre a origem da Septuaginta, os maçoretas, a questão da transliteração do nome Jesus, a etimologia, as variações que existem, enfim. Obrigado pela presença de todos vocês e que a paz esteja com todos vocês. Amém.